O elogio é importante, mas a crítica construtiva também é muito importante. Com isso você vai aprendendo e vai somando, vai errando, lógico, né? Mas com os erros, eu acho muito importante o seguinte: todo mundo erra, é normal errar. Você não pode repetir o mesmo erro. As minhas escolhas partiram, né, desde criança. Meu pai trabalhou inicialmente com construção de estradas. E eu me apaixonei em tratores e máquinas, então por isso eu fui fazer engenharia civil. Então me formei em engenharia civil aqui em Uberlândia e comecei a iniciar a vida mesmo com construções, né? Hoje, já há bastante tempo, só em administração, a gente esquece um pouco da engenharia e aprende mais administração. Durante o curso, né, de engenharia civil, eu já comecei com muitos estágios em empresas de construção e foi muito interessante que eu consegui um estágio em empresa e depois que eu estava lá, essa empresa pegou uma obra dentro do grupo, dentro de uma das empresas do meu pai. E eu fui trabalhar lá dentro, não na empresa, mas pela construtora. Daí eu passei a conhecer mais gente dentro do grupo, e daí se deu a minha entrada no grupo também. O presidente da empresa na época me convidou para vir trabalhar com ele, eu fui. Foi assim, dessa forma que eu entrei no grupo. O nome dele é uma coisa impressionante, eu espero poder deixar o mesmo nome, né, para os meus filhos. Genésio de Melo Pereira. Quando eu falo nome, a palavra, né, a integridade, a honestidade. Uma vez meu pai fez uma aposta, assim, numa mesa, sem assinar, sem nenhum compromisso. Eu não sei o que foi apostado, tá? Se era futebol, o que era, mas ele apostou o carro. E passado o fim de semana, não sei, a pessoa procurou e falou assim: você perdeu a aposta. Ele falou: perdi, está aqui. Ele entregou a chave, assinou o recibo e passou o carro para o cara. Não tinha nada documentado, não tinha nada, né, assinado, mas ele entregou o carro. Então, eu acho que a palavra é muito importante. Ele fez muita coisa, não pretendo fazer o mesmo tanto que ele fez, porque ele trouxe para Uberlândia a escola de engenharia, ele que fundou a escola de engenharia, depois ele trouxe também a universidade, ele foi reitor, fez muito por Uberlândia. O fato de ser uma empresa familiar é um risco, então a gente tem tentado profissionalizar ao máximo as nossas empresas, porque eu sou a segunda geração e a terceira já está aí, todos no mercado de trabalho. Então, para a terceira geração entrar, a gente criou algumas regras. Não é assim só porque meu filho pode entrar. Então, existem as regras que eles têm que exceder, né? Têm que competir no mercado e ser melhor do que o mercado, para poder vir para as empresas. É difícil fazer isso, é muito difícil para um pai exigir que o filho entre só por competência e não por direito hereditário. E por que a empresa familiar às vezes é muito problemática? Porque tanto o pai quanto o filho se confundem que hora que o pai é o patrão e que hora que o pai é pai, né? Então eu tive um problema com meu pai uma vez que ele mandou fazer uma obra de engenharia, que meu pai também era engenheiro civil, e ele mandou fazer uma obra de engenharia que eu achei que não deveria ser daquela forma e fiz um pouquinho diferente. Aí ele ficou muito bravo. Então, você vê que isso traz problemas dentro da família e dentro da empresa, né? Então, eu peguei e falei para ele: pai, você precisa aprender a hora que eu sou seu funcionário ou a hora que eu sou seu filho. Mas isso foi maravilhoso, deu certo e ele aprendeu, e eu aprendi. É muito planejamento, muito estudo, muito desenvolvimento de projeto. Porque antigamente, é o que eu te disse, só fazia loteamento sem preocupar com o restante, sem preocupar com a mobilidade, sem preocupar com a distância, né? A pessoa não pode morar muito longe de onde trabalha. Então a gente tem que, nos novos projetos, dar isso para a população. Ela tem a escolha de não ter que ir muito longe, de não ter que ter uma vida difícil de transporte, né? Quem mora em São Paulo hoje gasta 1h30, 2 para chegar no trabalho e novamente no retorno. Então você perde 4 horas da sua vida a cada dia em função do trânsito. Então os estudos hoje são para isso não ocorrer mais. Não é fácil, mas nós estamos conseguindo.
Olha, para administrar, eu te diria que o grande segredo é, em primeiro lugar, a equipe. Eu não preciso entender totalmente de todas as fases, todas as etapas que compõem a empresa, mas eu preciso ter gente competente naquele lugar. Então, para ser um bom administrador, eu tenho que formar uma bela equipe. E, segundo lugar, depois que você forma a equipe, você tem que criar para ela também um bom ambiente de trabalho. Assim você consegue ir superando os obstáculos. Quando você é engenheiro e trabalha numa obra, numa construção, é muito bom que você convive com muita gente, né? Pedreiros, serventes, uma equipe muito grande. E com isso você vai aprendendo. Eu aprendi muito com esse pessoal, muito mesmo. Né? Pessoas que me criticavam, pessoas que elogiavam. O elogio é importante, mas a crítica construtiva também é muito importante. Com isso você vai aprendendo e vai somando, vai errando, lógico, né? Mas com os erros, eu acho muito importante o seguinte: todo mundo erra, é normal errar. Você não pode repetir o mesmo erro. Olha, ao meu ver, o mais importante é a vontade da pessoa, o que a pessoa deseja ser. Por exemplo, eu sou engenheiro, mas se meu filho quiser ser médico, por que não? Cada pessoa tem a sua vocação e o pai tem que aprender a respeitar isso. Eu convivi uma vez com um amigo que era advogado e ele queria exigir que o filho fosse advogado. Nossa, eu tive uma conversa séria com ele. Falei, o que é isso? Você não pode exigir que a criança seja igual a você. Então, cada um tem a sua vontade, cada um tem a sua vocação e os pais têm que entender isso, que os filhos também podem não querer tocar a empresa. E isso, além de ser prejudicial, né, para a educação do filho, para a empresa também é bom. Se o filho não quer ir, ótimo, você contrata profissionais. Eu acredito, né, que para o futuro, quem é criança hoje, a coisa fica cada dia mais difícil. A concorrência, as mudanças, hoje, né, a inteligência artificial, a robotização do mundo, eu não sei te dizer a solução para as crianças competirem com os robôs, mas vai ser complicado. Uma série de profissões vão deixar de ser feitas pelo ser humano. Então, a tendência é diminuir emprego. Então, só os mais competentes vão sair bem nessa história. Então, se preparem, estudem, que não é fácil.